boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e venho aqui trazendo para vocês. Vou dar uma parada sobre Netflix, vou dar uma parada sobre Amazon e vou trazer aqui para vocês o final sobre a série que eu assisti por 15 anos e finalmente terminou, mesmo com uma pandemia mundial, que é Supernatural, ou mais conhecido como Sobrenatural. Sim, aquela série que conta a trajetória de dois irmãos, Jim e Sam Winchester, que marcou a vida de muitas pessoas, principalmente que ganhou fãs pelo mundo inteiro, né? Mas os fãs já estavam cobrando pelo final, eu mesmo já estava cobrando faz muito tempo. Quando que Supernatural vai acabar? Supernatural é infinito? Tem 15 temporadas, será que já não chega? E aí, ano passado, o Eric Kripke, que é o autor da série, divulgou que finalmente terminaria a série. E a gente pensou, nossa, vai ter aquele final épico, vai ter aquele final incrível, vai ter aquele final marcante. A série no IMDb tem uma nota bem alta, ela tem 8.4 de 10, ela tem 15 temporadas e tem 328 episódios. Vocês não ouviram errado, 328 episódios. 15 anos em exibição, de 2005 a 2020. E aí eu vou falar um pouco agora sobre os atores. Jared Padalecki, que é o Sam, ele começou fazendo o Supernatural, e o Jensen Ackles, que é o Jim, começou também fazendo a série. Aí entrou mais pra frente, acho que na quinta ou sexta temporada, se eu não me engano, Misha Collins, que é o Anjo Castiel, que era para ser um personagem comum e ficou por muitos anos. Jim Beaver, que ele é o Bob, mas foi o produtor da série, que muita gente não sabe, ele é um ator e produtor também. Teve o Mark Pellegrino, entre outros personagens muito importantes, que eu não vou ficar citando todos, senão a análise vai ficar gigantesca. E aí vamos lá falar sobre o que eu achei dos últimos episódios, principalmente o Carry On, que é o 20º da 15ª temporada. É tudo spoiler a partir de agora, tá pessoal? No 19º episódio, nós vimos Sam e Jim detendo Chuck, que era o deus, que ele que escrevia as histórias do Jim e o Sam, por isso que eles eram literalmente imortais e lendários, que confrontaram demônios, confrontaram deuses, confrontaram as criaturas mais bizarras desse mundo, ou do mundo de fora também, né? Mundo exterior. A gente vê que a parte que o Jack conseguiu drenar o poder do Chuck e derrotá-lo foi um episódio muito rápido, mas com um final felizes para sempre, onde que o Jim e o Sam pediram que o mundo fosse destruído, o Jack se tornou um novo deus, o Castiel se sacrificou para salvar a vida do Jim, e por aí, até que no 20º episódio, no Carry On, a gente vê o Jim e o Sam pela última vez num caso, mas na realidade o Jim vai fazer o que, pessoal? Ele procura um caso, mas na verdade era um festival de tortas. E aí ele foi com o Sam lá. O Sam pela primeira vez pegou uma torta e colocou na cara do Jim e começou a rir. E a gente vai vendo o caminhar do episódio, a gente acha que vai ser só um final felizes para sempre, até que surge um novo grupo, uns mascarados, que começam a matar os familiares e levar as crianças. Matou o pai da criança, deixa a mãe viva para mostrar. E eles fazem o que, pessoal? Esse grupo, na verdade, o Jim lembra que o pai dele tem no caderno dele anotado, né, no livro dele, com todos os monstros que ele enfrentou. E a gente vê que é um grupo que não tem nome. O Jim e o Sam conseguem derrotar um deles, perguntam onde que é o ninho para um deles que não vai matar. O Jim, antes de entrar nesse último caso, ele pega uma estrelinha ninja e fala, deixa eu tacar a estrelinha ninja nos caras. Aí o Sam fala, não, vamos levar a sério. Aí ele pega o facão. E aí eles entram lá, eles salvam as crianças fogem, e aí eles se confrontam. E a gente descobre que a líder deles era uma mulher que eles salvaram anos atrás e que chamaram eles para uma cilada. Tem um cara fortão, ele pega e empurra o Jim. Quando o Jim é empurrado contra a parede, tinha um prego. E o prego, ou uma lança, uma fenda assim, ultrapassa ele e ele fica preso. E a gente pensa, meu, não é possível. O Jim finalmente vai morrer, não é possível. Vai acontecer algum milagre, o Jack vai vir salvá-lo. O Castiel vai ressuscitar e vai salvá-lo. Vai ter alguma salvação, vai ter algum milagre.
E não, pessoal, não tem algum milagre. O Jim finalmente cede a vida dele. O Jim finalmente fala que ele está orgulhoso do Sam. É uma das cenas mais emocionantes da série até hoje, na minha opinião. E aí o Jim começa a fazer um discurso que ele tá emocionado, né? Que ele está feliz pelo Sam continuar a vida dele. E ele se despede, né? O Sam agarra a mão dele e fala: agora você pode ir, finalmente, meu irmão. E o Jim, antes de morrer, fala: não me ressuscita, não faz mais nada, eu não quero problemas com a sua vida. Você segue sua vida, Sam, que eu vou seguir a minha vida no local que eu for. Né? E aí o Jim morre, o Sam coloca fogo nele, que é uma coisa bem tradicional dos caçadores, né? Eles põem uma pilha e enrola ele no lençol e coloca umas cordas e põe fogo. E aí a gente vai vendo que o Sam vai ficando decepcionado, né? A única companhia que ele tinha era um cachorro que eles adotaram. E a vida vai prosseguindo. O Jim aparece lá no céu, encontra o Bob tomando uma cerveja numa cabana, e aí o Bob revela que o Castiel e o Jack reformularam como que é o céu. E o Jim finalmente pôde ir para o céu. Eles conversam bastante, e aí o Bob fala: não se preocupe, o tempo do Sam lá embaixo e o nosso é bem diferente. Quando você menos imaginar, ele vai estar aqui do seu lado. O Jim pega o Impala dele, né, aquele carro preto, sai dirigindo e a gente vai vendo o Sam continuando a vida dele. Ele namorando, ele casando, ele tendo um filho chamado Jim também, ensinando ele a ser caçador. Até que os anos vão se passando. O Sam morre de morte natural. O Jim, quando que sai do carro e está esperando o Sam na ponte, ele olha para trás e parece o Sam novo novamente. Ele fala: finalmente você chegou, Sam. Eles se abraçam e termina a forma dessa série assim, que a gente pensa: nossa, o autor foi corajoso. Ele teve coragem de não fazer um Felizes para Sempre. Fez uma coisa bem ousada, uma coisa inesperada. Mas assim, pessoal, agora eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu estou falando mais ou menos, faz uns 5 anos que o Jim vai morrer na série. Eu estou falando isso faz muito tempo. Você já esperava. Por que que o Jim teve que morrer? Porque se o Jim continuasse preso ao Sam, o Sam nunca ia retomar a vida dele, nunca ia dar um foco e prosseguir a vida dele. Ele nunca teria um futuro. Estaria caçando algum tipo de monstro com o Jim. E com o Jim morto, que ele estava desiludido com a perda do Castiel e o Jack ter sumido, ele não tinha mais um grande propósito na vida. Por isso que ele acabou sendo descuidado e sendo morto por um vampiro qualquer. E assim, pessoal, as pessoas reclamaram que a morte do Jim foi uma morte assim meio idiota, meio sem nexo, mas eu confesso uma coisa: a vida prega peças. Quando a gente menos imagina, quando a gente está desmotivado, a gente está confiante demais, um erro pode ocasionar uma morte. Tem casos assim na vida normal, pessoal. E então isso eu gostei muito, que o Eric Kripke foi ousado. Ele teve coragem de matar o Jim. Ele teve coragem de dar um futuro melhor pro Sam. O Sam tem um filho chamado Jim, treinar ele para ser caçador e etc, pessoal. Então, essa parte do Jim ter morrido eu já esperava e eu aceitei numa boa. Não tem como reclamar disso. Mas, no geral, a série, a 15ª temporada, foi muito abaixo do esperado. Muita gente reclamou que o episódio 19, apesar de ser muito bom, foi muito corrido. Mas temos que pensar no que, pessoal? Tem a pandemia por aí. Eles podiam ter colocado a série para terminar em 2021, que os fãs iam ficar mais revoltados ainda. Jared Padalecki já tem um contrato assinado com a série Walker, que é do Faroeste, e o Jensen Ackles já tem um contrato firmado com a 3ª temporada do The Boys, que é criada pelo Eric Kripke também. Então não tinha como adiar isso, eles tinham que terminar esse ano. Por isso que pode ter sido esse o motivo do episódio ser tão corrido assim. Mas no geral eu acho que a série se saiu muito bem. Eu vou dar 3 notas, tá? Primeira nota eu vou dar para a 15ª temporada. A 15ª temporada, na minha opinião, merece um 8. Por que um 8? Teve muito filler, que é episódio que não faz parte da história. A história teve um desenrolar bem rápido, pode ser devido à pandemia.
por causa disso, né? As pessoas receosas e queriam terminar logo e com outros projetos em mente. A série, no geral, eu dou um 8,5. Por que um 8,5? Porque teve muitos altos e baixos, mas em 15 temporadas ela se saiu muito bem, pessoal. Independente de tudo, eu vejo 15 anos. Eu via no SBT e continuei vendo a série até hoje. Então foi uma coisa assim que foi metade da minha vida quase assistindo Supernatural. Tanto que as pessoas até me zoavam, né? Falavam, nossa, ainda se assiste Supernatural? Poucas pessoas assistem direto. Pois é, eu assisti 15 anos Supernatural. Então, era muito importante eu fazer uma análise final aqui, que eu nunca tinha feito análise sobre nenhum, principalmente porque o meu canal é recente. E assim, pessoal, outra coisa, a nota sobre o final, eu dou um 8. Por que um 8, Rafa? Porque tudo bem que o Jim ia morrer, tudo bem que o Sam teve a vida dele, ele conseguiu se manter, mas eu acho que realmente o episódio foi muito corrido. Eu acho que o Jim realmente merecia uma morte melhor, ou pelo Lúcifer até mesmo, o Miguel, o Jack mesmo, matar ele, o Chuck, não importa. Eu acho que ele merecia uma morte mais digna, mas como eu disse, a morte prega peças em você quando você menos imagina. E outra coisa, o Sam já sabia que o Jim ia morrer porque ele leu o livro dos mortos, o livro da morte. E ele viu que o Jim ia morrer. Então, independente de tudo que ele fizesse, o Jim ia morrer. Então era destinado isso já, pessoal. Então, devido a esses motivos, essas são as minhas 3 notas que eu dou para a série. Eu acredito que a série assim, foi muito marcante na minha vida. Mas eu confesso de uma coisa, eu não tenho vontade de rever a série, mesmo tirando os fillers, porque como eu disse, é muito cansativo, são 15 anos, mas no geral ela se saiu muito bem. Então é isso, pessoal. Mas e aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos recorrentes, continuem firmes. Essa semana ainda vou trazer para vocês a análise da série O Paranormal e também vou trazer a análise da animação Sangue de Zeus, que eu estou gostando muito. Então, muito obrigado e até a próxima.